O mundo já tinha dado o aviso. Em 2024, a Terra atravessou o primeiro ano acima de 1,5 grau em relação à era pré-industrial, e muita gente fingiu que era só número. Para Roberto, aquele número virou rua vazia, céu pesado e sede na boca. Quando o desastre climático chegou de verdade, não trouxe apenas água, calor ou tempestade. Trouxe o fim do que existia antes. E, em poucos dias, o que desabou não foi só a cidade. Foi a ordem, a confiança, a rotina. Foi a vida como ele conhecia. Dia 1. Roberto acordou com o barulho de algo quebrando no andar de baixo. Não era alarme. Não era trovão. Era o prédio tremendo com o vento e a água entrando onde nunca deveria entrar. Ele correu até a janela e viu a avenida transformada em correnteza. Carros parados de lado, postes inclinados, pessoas correndo sem saber para onde. O celular mostrava mensagens sem conexão, notícias cortadas, sirenes distantes. E então veio o primeiro choque verdadeiro: a torneira estava seca. Nem uma gota. No começo, ele pensou que era pane. Só isso. Mas, no corredor, vizinhos já batiam porta por porta, perguntando se alguém tinha água, se alguém tinha comida, se alguém tinha ouvido alguma orientação. Ninguém tinha resposta. A energia caiu no fim da manhã. O elevador parou. O calor subiu. O ar parecia pesado demais para respirar. Em outra cidade, outro dia, isso seria desconforto. Ali, era a sentença. Roberto juntou o que pôde: uma mochila, documentos, um casaco, uma faca de cozinha, 2 garrafas vazias. Desceu as escadas com cuidado, evitando os degraus encharcados. Na rua, viu o primeiro sinal de que o colapso tinha começado de fato. Um homem discutia por uma caixa d'água pequena como se ela valesse ouro. Uma mulher chorava porque o filho estava febril. E, no meio do caos, alguém gritava que a água da enchente estava contaminada, que ninguém deveria atravessar sem motivo. Ele lembrou das notícias sobre leptospirose, sobre doenças que chegam depois da lama, silenciosas, invisíveis. A água não era salvação. Era ameaça. Roberto seguiu em direção a uma esquina mais alta. Queria abrigo, mas precisava, de tudo, sobreviver até a noite. Dia 2. A cidade amanheceu mais estranha do que na véspera. Sem ônibus. Sem comércio. Sem voz de anúncio nas ruas. Só portas fechadas, lixo espalhado e o cheiro amargo de água parada. As pessoas que ainda circulavam andavam depressa, sem olhar nos olhos. Quando a fome aperta, a gentileza some primeiro. Roberto decidiu procurar água antes de procurar comida. Era a regra mais simples, e talvez a mais cruel. Ele passou por um posto de combustível saqueado, por uma farmácia arrombada, por uma padaria com as vitrines quebradas. Em uma esquina, encontrou um grupo disputando um galão quase vazio. Um deles estava armado com um pedaço de ferro. Roberto não hesitou. Virou a rua. Sobrevivência também é saber recuar. No caminho, ele viu o que o desastre tinha feito com a infraestrutura da cidade. Ruas alagadas misturavam esgoto, lama e lixo. Casas vazavam por canos rompidos. Em alguns bairros, a água encanada já falhava havia horas, em outros, não voltaria tão cedo. Era como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. E Roberto lembrava de algo que ouvirá em tempos normais, quando o sistema começa a falhar. Ele falha em cadeia. Se a água para, o resto vem atrás. No fim da tarde, ele encontrou um prédio antigo com caixa d'água na cobertura. Subiu os andares pela escada, cansado, com a garganta ardendo.
No terraço, havia infiltrações e sujeira, mas também um reservatório semiaberto. A água estava turva, porém ainda parecia menos pior do que a água da rua. Ele encheu 2 garrafas. Antes de beber, improvisou um pano limpo para filtrar o pior da sujeira. Não era ideal. Era o bastante para não morrer hoje. Quando desceu, viu uma coisa que o fez parar. No terraço vizinho, alguém tinha pendurado lençóis brancos como pedido de socorro. Nenhuma resposta. Nenhum helicóptero. Nenhum resgate. Só silêncio. Dia 3. O calor piorou. Não era apenas verão. Era um tipo de forno sem ar. Roberto sentiu na pele o que significa uma cidade inteira entrar em alerta. Parecia aquele tipo de dia em que protocolos de emergência seriam acionados. Em que até eventos seriam cancelados porque o corpo humano não aguenta mais. Só que ali não havia protocolo. Não havia ninguém coordenando nada. O calor era um inimigo sem rosto. Ele saiu cedo, antes que o asfalto começasse a ferver. Precisava de comida. Em um mercado de bairro, encontrou prateleiras caídas e embalagens espalhadas no chão. Havia latas, arroz molhado, biscoitos esmagados. A fome gritou mais alto do que o nojo. Mas ele se lembrou do alerta que tinha visto em um rádio de pilha dias antes. Alimento em contato com água de enchente ou lama deve ser descartado. Mesmo quando parece intacto, pode estar contaminado. Roberto segurou um pacote de macarrão que parecia seco por fora. Por um segundo, pensou em guardá-lo. Depois viu a mancha escura subindo na embalagem. Jogou fora. Essa escolha doeu. Porque escolher não comer também é uma forma de sofrer. Na saída do mercado, ele passou por uma farmácia onde 2 homens discutiam por antibióticos. Um deles tossia sem parar. O outro tinha febre alta e dores no corpo, principalmente nas costas. Roberto sentiu o estômago gelar. Febre depois de contato com lama era sinal de perigo. Em tempos normais, seria motivo para ir ao posto de saúde. Em tempos como aqueles, podia ser o início de uma tragédia. Mais à frente, um grupo de crianças procurava água em poças rasas, sem entender o risco. Roberto quis avisar. Não conseguiu. Há momentos em que a verdade chega tarde demais. Ele terminou o dia num estacionamento elevado, dividido com outras 3 pessoas que não confiavam umas nas outras, mas precisavam do mesmo teto. Uma delas tinha um corte profundo no pé, feito em vidro. Roberto lembrou do tétano, dos ferimentos sujos, da vacinação que agora ninguém sabia onde encontrar. Lavou a ferida com a pouca água que tinha e amarrou um pedaço de pano firme. Pequenas decisões. Uma por uma. Foi assim que a noite chegou. Dia 4. Na quarta manhã, Roberto acordou com barulhos de passos no andar de cima. Por um instante, pensou que eram saqueadores. Depois ouviu um gemido. Era a mulher do grupo. Ela estava febril, com os olhos vermelhos e a pele suada, tremendo apesar do calor. Ele pensou em dengue. Pensou em infecção. Pensou em qualquer coisa que um sistema de saúde lotado talvez não pudesse mais tratar a tempo. Lá fora, o cheiro de lixo aumentara. Sem coleta, sem limpeza, sem esgoto funcionando direito, a cidade virava terreno perfeito para a doença. Mosquitos zumbiam em torno de água acumulada. Ratos apareciam perto de sacos rasgados. O colapso não acontece em um único instante. Ele apodrece devagar. Roberto decidiu buscar um lugar mais seguro para o grupo, nem que fosse por algumas horas. Rumou para uma escola abandonada em uma área mais alta. No caminho, cruzou com famílias inteiras carregando colchões, panelas, galões, o que restava de uma vida inteira em poucas mãos.
Havia pessoas pedindo comida nas calçadas e outras oferecendo proteção em troca de trabalho ou de silêncio. O mundo já não tinha moeda estável. Tinha troca. Tinha medo. Tinha força. Na escola, encontrou algumas salas secas, um pátio coberto e janelas quebradas. Não era lar, mas era abrigo. Enquanto organizava um canto para a mulher febril, ouviu um som diferente vindo da rua. Um caminhão passando lentamente, com homens armados na carroceria, recolhendo o que podiam de bairros já abandonados. Não eram soldados. Não eram socorristas. Eram só mais uma face da fome. Roberto observou a movimentação e entendeu que a cidade já tinha mudado de dono. Quem tinha arma fazia regra. Quem tinha água fazia preço. Quem tinha força decidia o resto. Dia 5. A chuva voltou sem aliviar nada. Veio grossa, quente, quase agressiva. Em vez de limpar a cidade, só empurrou mais lama para dentro das portas abertas. Roberto aproveitou a água para encher recipientes, mas não comemorou. Em um mundo em colapso, até chuva pode ser armadilha. Na escola, a febre da mulher piorou. O homem com o corte no pé mal conseguia andar. Roberto fez o que pôde: pano limpo, repouso, pouca movimentação, vigilância. Nenhum milagre. Só contenção. Ele sabia que, se uma infecção começasse ali, sem remédio, sem soro, sem posto funcionando, o grupo inteiro poderia desabar junto. Então ele saiu outra vez, desta vez em busca de comida de verdade. Encontrou um depósito improvisado num prédio comercial parcialmente inundado. Havia caixas de suprimentos, mas a maior parte fora aberta, rasgada ou levada. Restavam algumas latas amassadas, um pacote de feijão, sal, uma garrafa de óleo. Roberto segurou tudo como se carregasse futuro nas mãos. E, ao mesmo tempo, percebeu que nada dali era suficiente. Do outro lado da rua, uma fila se formava em frente a um hospital improvisado. Gente com febre. Gente ferida. Gente desidratada. Gente silenciosa demais. Ninguém parecia atender todo mundo. A cena o atingiu em cheio. No colapso, a dor deixa de ser individual e vira paisagem. No caminho de volta, ele passou por um prédio comercial com o rádio ainda funcionando em bateria baixa. A voz falava de cidades isoladas, de abastecimento interrompido, de rios baixos em algumas regiões, de transporte quebrado em outras, de uma crise que já não era local. O mundo inteiro parecia ter recebido o mesmo golpe por caminhos diferentes. Onde antes havia comércio, agora havia escassez. Onde antes havia governo, agora havia atraso. Onde antes havia certeza, agora só restava adaptação. Roberto voltou para a escola mais cansado do que quando saiu, mas com um detalhe novo. Um mapa mental da região. Pontos altos. Pontos perigosos. Ruas que ainda tinham passagem. Lugares que deviam ser evitados. Sobreviver também é aprender a ler a ruína. Dia 6. No sexto dia, o céu amanheceu limpo demais. E isso o assustou. Depois de tanta água, tanto vento e tanta lama, aquele azul sem nuvem parecia falso. Roberto acordou cedo e percebeu que, pela primeira vez desde o desastre, o grupo tinha uma chance pequena, frágil, quase ridícula, mas real. A escola ficava numa área protegida por um viaduto e por um morro baixo ao fundo. Havia uma antiga cisterna sem uso que ainda guardava um pouco de água da chuva. Havia também uma pequena sala no térreo, sem janela direta, que poderia servir de abrigo contra calor, chuva e gente armada, pelo menos por um tempo. Não era segurança. Era pausa. Roberto organizou as latas, distribuiu água por copos pequenos e colocou regras simples: ninguém sai sozinho,
ninguém bebe sem filtrar, qualquer corte é limpo, qualquer febre é avisada na hora. Regras pequenas. Regras de sobrevivência. A nova civilização cabia ali, naquele esforço mínimo de não piorar as coisas. Mas, no meio da tarde, enquanto ele observava a rua da janela quebrada, viu fumaça no horizonte. Depois ouviu motores. Depois vozes. Alguém vinha na direção da escola. Talvez famintos. Talvez saqueadores. Talvez gente fugindo de algo pior. Ele não sabia. Só sabia que o silêncio estava acabando. Foi quando o rádio de pilha, quase morto, chiou uma frase curta demais para ser reconfortante e longa demais para ignorar. Havia outros pontos de encontro, outras rotas, talvez uma chance de alcançar uma zona menos hostil. Mas o sinal estava instável. Fraco. Como se a esperança ainda existisse, porém longe. Roberto olhou para os 3 sobreviventes ao seu redor, para a água contada, para a porta reforçada com cadeiras. E entendeu que o dia uma tinha acabado, mas a guerra pela vida estava só começando. Ele já não procurava salvar o mundo. Só queria atravessar a próxima noite. E, lá fora, os passos se aproximavam. Comenta abrigo, água ou geradores. E se inscreve para continuar.